Olá, bem-vindo, bem-vinda à exposição de 1ª, 2ª, 3ª João. Aqui na Escola do Discípulo, nós veremos o quanto esta carta é poderosa, profunda, para falar conosco a respeito do amor a Deus, o amor às pessoas e o quanto esse amor, pelas pessoas é testemunho para o mundo de que o Evangelho é verdadeiro. O quanto as pessoas que fazem parte da família de Deus precisam ser um sinal ao mundo de um amor na prática, um amor que atua, um amor que serve, um amor que realmente vai além da simples menção de que eu amo você. Então, essa carta é muito profunda. Essa carta vai falar muito ao seu coração e como essa carta vai enriquecer a sua comunidade local também, a sua igreja local, porque ela vai confrontar a gente. Ela vai nos levar à verdade do Evangelho, aquela essência que Jesus comenta nos Evangelhos, especificamente ali no Evangelho de João, já que o autor é o mesmo aqui. E nós veremos nessa aula essas questões introdutórias sobre o contexto, sobre a autoria, sobre a questão dos destinatários, a datação, também as características dessa carta e o propósito dessa carta. Então, nós veremos muitas coisas interessantes para nos dar clareza a respeito da mensagem que nós conheceremos, estudaremos nas próximas aulas. Então, esta aula é introdutória, mas nas próximas aulas entraremos mesmo capítulo por capítulo, conhecendo a carta de 1ª João. E eu convido você a estar conosco, espero que você participe aqui. Esta aula não está sendo ao vivo, mas está sendo gravada. Você pode participar tanto no chat, quanto também aqui nos comentários do vídeo. Então você pode deixar suas dúvidas, ao longo da semana eu vou respondendo você. E posso trazer algumas dúvidas aqui também durante a aula, que eu acho que é interessante comentar. Ok? Então, participe comigo desse tempo e eu vou me apresentar. Eu sou a Miriam Oliveira, faço parte aqui da escola, da equipe da Escola do Discípulo e também estou muito presente aqui nos bastidores, A gente participa de tudo aqui e também é muito bom, é um privilégio também estar compartilhando a palavra com vocês nesta aula. Vamos orar então para a gente começar? Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai que nos guia na tua palavra. Eu creio que o Senhor quer nos revelar a respeito de si mesmo através da tua palavra e qual é a sua vontade para as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos ajude a caminhar em verdade, em obediência e também em conhecimento de quem o Senhor é. Na tua vontade, Senhor, revela-te a nós por meio da tua palavra e que o Senhor possa encontrar em nós um coração fértil e receptivo para realmente receber e acolher a tua palavra com mansidão, Pai, e que possamos ser grandemente abençoados. Peço que o Senhor alcance cada coração, cada vida que está assistindo. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então eu peço que você agora se desligue de outras redes sociais, que você participe aqui conosco, para que a gente possa focar na mensagem de hoje, na aula de hoje, e com certeza vai ser muito edificante. Espero que você saia daqui realmente com vontade, na expectativa das próximas aulas, em conhecer essa carta que é transformadora. E hoje na aula, como eu mencionei, nós vamos ver essas questões introdutórias. E eu mencionei que a gente vai ver aqui sobre o amor a Deus e o amor às pessoas. E que esse é um dos pontos bem importantes desta carta. Nós vamos ver várias características aqui para a gente compreender melhor essa carta. Mas, principalmente, queria ressaltar desde já essa importância do amor. Porque o amor é algo que faz total diferença na nossa vida com Deus e na nossa vida com os irmãos. Quando a gente ama a Deus e obedece a Ele, nós entendemos que essa obediência precede esse amor genuíno, a Deus, de saber que eu sou amado primeiro, eu fui amado primeiro, então eu posso amar a Deus e amar as outras pessoas. E o apóstolo João, que é o autor, nós conheceremos mais sobre a autoria,
nesta aula, mas ele é conhecido como o apóstolo do amor, e essa carta não seria diferente, né? Ele vai entrar muito na profundidade do que seria esse amor, do que é esse amor. Então nós veremos o quão fundamental é, sim, nós conhecermos sobre a unidade da igreja e a importância de amarmos uns aos outros, aqueles da família da fé. Essa carta vai falar muito sobre isso, sobre a família da fé. E tem até alguns estudiosos que dizem que é como um álbum de família, porque ele vai realmente falar qual que é a semelhança que existe naqueles que participam da família de Deus. Assim como existem as famílias biológicas, as famílias que você encontra semelhança ali nos membros que estão ali convivendo juntos. Eles têm alguns costumes, eles comem de algum jeito, ou eles comem determinada comida, ou fazem determinadas atividades, são parecidos em algumas áreas. Assim também nós encontramos aqui um tipo de família que tem alguns costumes, que tem alguns hábitos e que tem algo principal, primordial que a une, que é o amor. E nós veremos o quanto isso vai resgatar mesmo a essência, né, de tudo que nós fazemos, de todo o nosso trabalho, de todo o nosso serviço para o reino de Deus. Começa primeiro em oração, em amor a Deus, conhecendo realmente quem Deus é através da sua palavra, e isso vai moldar quem nós somos, vai moldar os nossos amores, tudo que envolve, né, a nossa vida. Que isso exale primeiro de uma fé que entendeu que primeiro é amado para amar, né? É amado por Deus para amar outras pessoas também. Então o ponto central é esse, que resgata muito João 13:35, né? Que seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É o que Jesus nos disse em João 13:35. E isso é algo sobrenatural. Como que a gente vai amar pessoas que são diferentes de nós, que participam da família de Deus, mas temos nossas diferenças, porém isso é algo sobrenatural. É algo que só Deus pode fazer ao nosso coração. E que isso é prova para o mundo de que Deus existe, de que existe algo que realmente, alguém que está sustentando todas as coisas, está cuidando de nós e que veio ao mundo, se revelou ao mundo por meio do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, nós veremos o quanto, ao invés de tentar vencer algum argumento, nós aprenderemos aqui que é preferível a gente manter esse relacionamento, mesmo com toda a razão, aprender a dar, né, a segunda face e falar, ok. Então, nós aprenderemos o quanto essa carta é profunda nesse sentido, a respeito do amor, o amor às pessoas, e o quanto João nos confronta a respeito dessa verdade, né? Por isso eu quero que você já esteja com essa mensagem desde já, esses 3 pontos importantes que essa carta vai tocar. É a unidade da igreja, o amor de Deus às pessoas e a obediência a Deus. Então, nós vamos entrar nessas questões hoje um pouco e muito mais ao longo das nossas aulas. E eu queria desde já começar falando com você que dentro do Novo Testamento existem 21 cartas, né, do Novo Testamento, que inclui as cartas de Paulo, as cartas gerais, as cartas pastorais, e uma delas é a carta de 1 João, e que tem uma similaridade com a de Hebreus, porque elas não têm destinatário, não têm autoria, não tem essa saudação final, que é de costume, por exemplo, nas cartas de Paulo. Ele não se apresenta, então a gente não sabe qual é a autoria da carta de João, de 1 João. Mas nós podemos ter certeza que pela tradição da igreja, desde o primeiro século, ela foi escrita pelo apóstolo João. Então a gente vai entrar nessas evidências internas e essas evidências externas hoje, mas você vai ver que a gente crê que a autoria é do apóstolo João. Quanto às evidências internas, a gente vê logo no início de 1 João algo muito interessante. Ele já disse ali no comecinho que ele é testemunha ocular, que ele viu Jesus, tocou em Jesus, né? Então, isso tudo mostra que
ele conviveu com Jesus e que ele foi um discípulo de Jesus. Isso traz muita autoridade para a carta para dizer, poxa, esse daí não é qualquer um, esse daí realmente viu Jesus, tocou Jesus, conheceu Jesus, foi discípulo dele e tem autoridade para falar a palavra dele, a palavra que ele mesmo conheceu da boca do próprio Deus encarnado. E nós vemos ali, desde o início, né, então essa evidência interna que mostra que ela é uma carta apostólica, porque as cartas foram aceitas no cânon do Novo Testamento, porque elas tinham autoridade apostólica. Todas elas tinham autoria, circulavam pela igreja, porque elas já eram recebidas pela igreja com autoridade de alguém que já tinha conhecido, né, Jesus, que realmente conviveu ali de perto dentro da comunidade apostólica. Então, essa recepção das cartas já nos mostra muito sobre isso. Mas quando a gente olha na Bíblia, né, sobre quem pode ser apóstolo, qual que é a condição para ser apóstolo? É justamente essa que está presente, inclusive, em Atos 1, 21 ao 22, e que diz o seguinte sobre a autoria, o apostolado, né? Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João Batista, até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. O apóstolo João se encaixa nessa situação aqui, porque, além dele ser apóstolo, também nós vemos que em João 1, o texto é muito similar ao Evangelho de João 1, né? Quando ele diz que, no princípio, trazendo a menção a Gênesis 1, era o verbo e tudo mais. Isso a gente vê que há muita similaridade e que a gente pode entender que realmente existia ali uma autoridade apostólica e que essa autoridade apostólica tinha uma linguagem, um tipo de vocabulário que era muito semelhante ao apóstolo João, que tinha escrito o seu evangelho. Por isso, olha só o que Augustus Nicodemos nos diz. A consciência de que o autor escreve com autoridade transparece facilmente da carta. A firmeza com que ele denuncia o erro, os mandamentos que prescreve, bem como suas asseverações firmes, são o que se esperaria de um apóstolo ao escrever uma carta. Isso nos mostra que não somente no começo, no início da carta de 1 João, mas ao longo de toda a carta, a gente vê essa autoridade de alguém que realmente tinha características de um apóstolo. Então, a sua autoridade com que ele falava, a firmeza com que ele denunciava o erro, né? Tudo isso são características de um apóstolo, de que realmente, provavelmente o apóstolo João teria escrito esta carta. E outro indício também que mostra, né, que aponta para a autoria de João, é isso que eu comentei, que eu quero mostrar agora com vocês nesse texto de Hernandes Dias Lopes, quando ele diz sobre a semelhança que existe entre o Evangelho de João e a carta de 1 João. Olha só o que ele diz. A primeira carta de João tem forte semelhança com o Evangelho segundo João. É impressionante a semelhança entre o Evangelho de João e as epístolas quanto aos paralelos verbais e a escolha de palavras. O vocabulário, tanto nas epístolas quanto no Evangelho, mostra semelhança inconfundível. Ambos os livros enfatizam os mesmos temas: amor, luz, verdade, testemunho e filiação. Tanto a epístola quanto o Evangelho revelam o uso literário de contraste, vida e morte, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Então, realmente mostram que são características do apóstolo João e que estão presentes tanto no Evangelho de João quanto na primeira carta de João, nas cartas de João, né, no geral. Mas nós vemos que existe
por não existir saudação, por não existir essa introdução do próprio autor falando quem ele é, como Paulo faz nas suas cartas, então parece que não tem como saber quem é o autor realmente das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Na carta de 2ª João, ele se identifica simplesmente como o presbítero, mas ele não diz quem ele é. Porém, como a gente viu, tem essas similaridades, né, a respeito ao longo da carta, que é o vocabulário, a linguagem, tem essas semelhanças com o Evangelho, também essas evidências internas a respeito da autoridade com que ele se mostra, né, como apóstolo, alguém que realmente viu Jesus, e quanto às evidências externas, elas correspondem com a tradição e o testemunho da igreja, que concorda que realmente João escreveu as cartas. Olha só o que Hernandes Dias Lopes novamente nos diz aqui a respeito do consenso unânime da igreja de que realmente João escreveu as suas cartas. Há um consenso quase unânime na igreja, na história da igreja, por meio de evidências externas e internas, que essa carta foi escrita pelo apóstolo João, muito embora o nome do apóstolo não apareça no corpo da missiva, como acontece em outras epístolas. A semelhança com o 4º evangelho e com outras 2 missivas, no que tange ao vocabulário, ao estilo, ao pensamento e ao escopo, não deixa dúvida de que o evangelho e as 3 cartas podem ser considerados obras do mesmo autor. Então, claro que existem pessoas que discordam da autoria de João, por isso essa dificuldade que nós temos de definir realmente foi João que escreveu, né? Porque existe essa discussão, porém a maioria acredita que realmente João tenha escrito. Mas aqueles que dizem que não concordam com a autoria de João é porque eles se baseiam no entendimento de Eusébio, que na época, que era um dos pais da igreja, ele menciona o presbítero João em um dos seus textos ali. E ele diz que alguns estudiosos acabam alegando que Eusébio estava se referindo a qualquer presbítero chamado João e que não tem a ver com o apóstolo João. Mas isso contraria realmente o testemunho da igreja, né, quase unânime da igreja, dos pais da igreja, de que realmente era o apóstolo João, mas isso pode nos levar a entender que, na verdade, a igreja que recebia essa carta conhecia tanto o apóstolo João que nem precisava de apresentações. Eles já realmente sabiam quem era essa carta que eles recebiam. Então, tem esse entendimento também. Quando a gente olha agora a datação, em que data foram escritas as cartas de João? As epístolas, né? 1ª, 2ª, 3ª João, elas não trazem nenhuma informação, como eu falei, nem de autoria, mas também nem de data. Então, não dá para determinar qual a data exata em que elas foram escritas. Mas provavelmente foi entre os anos 90 a 95 depois de Cristo. Nós lemos o seguinte sobre a data. As epístolas em si não trazem nenhuma informação que nos ajude a determinar a data da sua composição. Estudiosos normalmente datam a composição das epístolas de João entre 90 e 95 depois de Cristo. A razão para isso é o fato de as epístolas terem sido escritas para contra-atacar os ensinamentos do gnosticismo, que estava ganhando proeminência perto do final do século I. Então, nós vemos o porquê que provavelmente tenha sido nessa data, por causa das situações, das circunstâncias que levaram João a escrever essa carta, que fica muito claro ao longo dela o tipo de problema, de desafio que ele estava lidando. E a gente entende aqui que realmente ele escreveu essa carta para contra-atacar a heresia do gnosticismo, porque nós veremos isso com detalhes mais para frente, o que significa gnosticismo, o que isso quer dizer,
e como João fez, né, para contra-atacar isso, e se realmente isso era um grande problema para a igreja. E nós veremos que sim, era um grande problema. E da mesma maneira como nós não sabemos também a data, nós não temos certeza sobre o local em que foi escrita, mas isso em nada diminui a autoridade bíblica, ok? Mas nós temos uma ideia, sim, com muita assim, convicção pela arqueologia, por entender pela história da igreja, por essas evidências externas de que João terminou a sua vida em Éfeso. Então, provavelmente, ele tenha escrito essas cartas em Éfeso, porque ele passou os últimos anos da sua vida lá. Então, é quase certo que realmente João escreveu as suas cartas em Éfeso. Talvez até o seu evangelho ele tenha escrito lá. Então, porque era lá onde ele havia pastoreado, residido, né, e pastoreado as igrejas que estavam ao entorno da Ásia, que era muito perto. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para vocês. Vocês vão ver que realmente era perto Éfeso de todas as outras cidades. Então, segundo esses pais da igreja, Eusébio, Irineu e toda a coleção dos escritos de João, realmente talvez tenham sido escritos em Éfeso. Provavelmente João escreveu primeiro o evangelho e depois tenha levado porque ele deve ter levado alguns anos para escrever esse evangelho. E depois, com muita meditação, ensino, né, ele escreveu as cartas de 1ª e 2ª e 3ª João, baseados no evangelho. Porque realmente nós vemos um ensino nessas cartas que provém principalmente de João 13 ao 17. Então, talvez ele tenha se utilizado desse material escrito. E quanto aos destinatários, para quem foram escritas estas cartas, né, de 1ª, 2ª e 3ª João? Bom, existem estudiosos que acreditam que realmente essa carta tenha sido escrita ali para as igrejas da Ásia, incluindo as 7 igrejas do Apocalipse, que vai aparecer lá no livro do Apocalipse. Então, provavelmente, João pastoreava as igrejas ali ao entorno e talvez ele tenha escrito essas cartas também para todas as igrejas ali. Ele não era uma carta destinada a uma igreja só, como nós vemos em outras cartas do Novo Testamento, como Coríntios, por exemplo, e outras. Mas aqui nós vemos uma carta circular, é uma carta geral, é uma carta que é destinada a várias igrejas. Não somente às igrejas daquela época, mas sim, todas as igrejas, em todas as épocas, tem um conteúdo ali que é atemporal, como nós veremos hoje. Mas os seus destinatários primários eram provavelmente igrejas ali da Ásia Menor. Quanto aos destinatários, olha só o que nós podemos ler aqui. A primeira carta de João não foi endereçada a uma única igreja, nem a uma pessoa específica, mas às igrejas do 1º século. Trata-se de uma carta circular geral ou católica, que significa carta geral, né, ou circular. Concordo com A. Plummer quando disse que esta carta de João não foi endereçada à igreja de Éfeso, nem à igreja de Pérgamo, nem mesmo às igrejas da Ásia coletivamente, mas a todas as igrejas. Então, o autor aqui, Hernandes, quer enfatizar que realmente é uma carta atemporal. João sabia que ele estava escrevendo com autoridade, que não era somente para aquelas igrejas que estavam recebendo ali em primeira mão, mas era para todo mundo deveria saber a verdade que estava ali presente naquela mensagem que ele estava escrevendo. E isso se trata de uma revelação para todas as épocas. Continuando o texto, não há dúvida que ela circulou primeiramente entre as igrejas da Ásia, e João tinha suas razões para escrevê-la em face dos perigos que atacavam as igrejas daquele tempo. Entretanto, seus ensinos e suas exortações não se restringem àquela época e àquelas igrejas. As doutrinas e exortações são tão oportunas para as igrejas de hoje como foram para as igrejas daquele tempo. Então, nós não temos dúvida de que realmente essa carta
é sim contemporânea, porque aquilo que ela nos apresenta é a revelação de Deus para a nossa vida, para todas as épocas. E quando nós olhamos ainda mais esse contexto da carta, o contexto de 1 João, então, foi para essa época, para essa região da Ásia Menor, como nós veremos daqui a pouquinho no mapa, né? Eles estavam realmente enfrentando desafios teológicos e desafios éticos. E a carta de 1 João, ela vai confrontar justamente essas heresias. Ela vai diretamente falar que esses ensinamentos falsos estavam circulando pela comunidade daquela época. E naquela época existia João, né, Pedro, Tiago, que eram colunas da igreja de Jerusalém. Eles eram colunas da igreja de Jerusalém, que até Paulo menciona em Gálatas 2:9, e que eles eram as lideranças principais ali e que realmente formavam lideranças para outros lugares. Por exemplo, Paulo chegou até eles, né, com Barnabé, e eles foram enviados para os gentios, enquanto João, Pedro e Tiago continuavam ali em Jerusalém. E o interessante é que Paulo, Tiago e Pedro, eles acabaram sendo martirizados, sobrando João apenas. Isso foi lá no período dos anos 70, na destruição do templo, né, de Jerusalém. E nessa época existia uma igreja em Éfeso, que foi inclusive organizada por Paulo, e tem uma carta, né, de Paulo escrita aos Efésios, mas essa igreja estava passando por uma grande urgência, que inclusive leva Paulo a levar Timóteo para lá como um presbítero que ia supervisionar os outros presbíteros. E Timóteo estava passando por dificuldades ali, porque existiam falsos mestres judaizantes que estavam dizendo que carregavam um conhecimento superior. Porém, quando nós vemos que Paulo é martirizado, quem que continua vivo? João. E João precisa ir para lá para suprir essa necessidade e supervisionar não só a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas ali ao redor. Então eu queria mostrar para você o mapa para você entender melhor essa região. Você pode ver aqui que Éfeso está circulado e existem essas outras regiões, cidades em verdinho. Em verde são as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Menos a ilha de Patmos. Eu só queria destacar também Patmos para dizer que era perto de Éfeso. Mas você pode ver que Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, todas são igrejas, né? São as 7 igrejas do Apocalipse. Então, provavelmente, João estava pastoreando essas igrejas. Então, tinha o mar Egeu ali no meio, tinha o lado esquerdo agora, ali em Corinto, é a região da Acaia, mais para cima é a Macedônia. Então, só para você ter uma ideia dessa região, de como ela estava, de como ela era, né, distribuída, e o quanto Éfeso é próximo dessas outras cidades, provavelmente 130 quilômetros de Éfeso até elas. E Éfeso era tão conveniente que João morasse lá para supervisionar, porque tinha estrada para todas essas cidades. Era muito fácil ali de realmente viajar por lá. Então era bastante cômodo, né? Bem oportuno mesmo para João morar lá. E nessa época existiam 2 movimentos muito perigosos naquela região, né? Na Ásia Menor, no final do século I, que era tanto o gnosticismo, como nós já vimos, e vamos entender um pouquinho melhor, quanto a adoração ao imperador. A adoração ao imperador aconteceu ali no tempo em que João estava residindo ali em Éfeso. Então, o João morava em Éfeso e existia uma lei que dizia que a adoração aos imperadores deveria acontecer após a morte deles. Então, o imperador morria e aí eles deveriam ser adorados.
Mas Domiciano foi um imperador que queria que ele fosse adorado em vida. Porém, a mensagem do evangelho contrariava totalmente essa lei que agora ele tinha instituído. Então imagina, Éfeso, que era esse lugar de adoração a todo tipo de idolatria, inclusive nós veremos ali que tinha uma deusa chamada Ártemis, né, que era muito, muito conhecida, e ela era a deusa daquela região, tinha o templo dela, Ártemis também conhecida como Diana, e ela era a guardiã dos templos. Então ela ficou conhecida como um lugar assim de muita idolatria. Aquela região era de muita idolatria. Inclusive João advertiu a igreja nas suas cartas a respeito dessa idolatria. E foi até por essa idolatria e por essa adoração ao imperador, essa lei que foi instaurada, que João foi enviado novamente para Patmos. Então ele foi para Patmos, provavelmente ele voltou de novo para Éfeso, né? E esse outro desafio que ele tinha também era o gnosticismo. Então tinha esses dois movimentos que estavam acontecendo e que seriam muito, mas muito problemáticos para a igreja ali do primeiro século, principalmente para o segundo século também. E a coisa ia piorar mais. E realmente nós vemos desdobramentos disso através dos pais da igreja combatendo esse tipo de heresia, que foi terrível nessa época da igreja. E para a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre o propósito dessa carta, é importante conhecer um pouquinho mais também sobre a cidade de Éfeso, porque ela vai nos ajudar a entender qual era o contexto em que o evangelho estava sendo pregado. Então, quando a gente olha para a cidade de Éfeso, Éfeso era uma cidade muito cosmopolita. Então, ele recebia turistas de todos os lugares, ele recebia... era uma cidade que era como uma grande São Paulo. Tinha lá anfiteatro, tinha prédios grandes, construções grandes, o anfiteatro que cabia 25 mil pessoas, era muita coisa. Então era uma cidade muito proeminente, muito influente ali, era a capital da Ásia Menor na época e era um dos portos, né, e uma das colônias mais importantes da Grécia Antiga. Então, por ele estar localizado ali no Mar Egeu, como nós vimos no mapa, ele era um porto muito estratégico. E realmente ele era um centro comercial, marítimo, econômico muito grande, tinha essa característica, né, de ser muito cosmopolita, então recebia influências culturais de vários lugares, recebia pessoas de muitos lugares, e também Éfeso teve essa influência filosófica e cultural muito grande, até porque Éfeso era um centro de aprendizado, de cultura ali, era um lugar mesmo de aprendizado de vários tipos de filosofias, né, todas elas estavam muito presentes, ideias filosóficas, culturais da época, e isso tinha um papel muito importante para a cidade. A própria Grécia surgiu com essa inquietação filosófica, né? A gente conhece aí vários filósofos da antiguidade, Platão, Aristóteles, e eles vieram com ideias inovadoras, principalmente Aristóteles, com relação à filosofia natural, dessa iniciativa de conhecer a natureza ordenada, que existe uma ordem na natureza, existe técnica na natureza, aquilo que eu posso observar, eu posso descrever, eu posso explicar, eu posso, enfim, criticar. Então, existe esse caráter crítico muito racional na filosofia ali da região, que vem dessa herança aristotélica mesmo, que realmente busca essa discussão, essa justificativa, enfim, toda a influência filosófica grega ali é muito presente e que também vai acabar surgindo esse encontro aí depois, né, do cristianismo com esse entendimento filosófico gnóstico e que com certeza deu muito ruim, muito errado, porque desviou completamente da verdade bíblica. A verdade bíblica não tem nada a ver com a compreensão do gnosticismo, né? Que nós entenderemos, daqui a pouquinho a gente vai entender melhor o que significa isso. Mas então tinha esse culto à deusa Ártemis na época, que inclusive Paulo teve uma experiência muito
interessante lá, né? Quando ele foi para aquele período, ele também passou 2 anos em Éfeso, assim como João passou alguns anos lá. Paulo também já tinha morado em Éfeso e ele pregava o evangelho nas sinagogas e depois ele foi pregar nos anfiteatros ou na escola de Tirano. E numa dessas pregações, numa dessas aulas que ele dava, enfim, de vários conhecimentos, ele dava a aula de filosofia e também que atraía muitos seguidores, muitas pessoas, e também ele entrava na questão do evangelho ali. E numa dessas aulas, dessas pregações, acabava influenciando, impactando o comércio local, principalmente de um ourives da região, e que chegou a levantar toda aquela multidão para gritar contra Paulo e ovacionar Paulo, dizendo: grande é a Ártemis dos Efésios, ou seja, o seu Deus não interessa, né? Esse tal de Jesus, esse tal de Deus encarnado que você está me mostrando aqui não interessa, porque aqui quem é deusa aqui é a deusa Ártemis, o lugar aqui de adoração é da deusa Ártemis. E aí os efésios se levantaram ali no anfiteatro, né? Grande é a Ártemis dos Efésios por algum tempo, e Paulo nem conseguiu mais falar, porque realmente ele foi muito ovacionado ali, e ele teve que ir embora e seguir viagem. Atos 19 para você conferir, é bem interessante. Como eu mencionei, naquele período existiu aquela heresia chamada gnosticismo, e isso estava realmente indo contra os planos ali da igreja, porque ele estava desviando pessoas fiéis a um entendimento mentiroso a respeito do evangelho. Enquanto isso, João se viu nessa necessidade de advertir a igreja sobre essa heresia e que o que a gente precisava entender sobre o Filho de Deus era importantíssimo. Ele precisou fazer uma cristologia, ele precisou fazer um estudo, né, de Cristo, da definição da doutrina de quem é Jesus Cristo, da natureza e da obra de Cristo. Então, o que é o tal do gnosticismo? O gnosticismo compreende que a matéria é má e que o imaterial é superior e é bom. Só que isso nos traz uma compreensão de que aquilo que é imaterial, por exemplo, a razão, o pensamento, é superior do que o material. Porém, quando nós vemos Cristo, ele se encarnou. Ele é o Deus encarnado, ou seja, matéria é boa, a matéria é boa, porque Cristo mesmo, o próprio Deus, criou a matéria. E ele disse que isso era bom. Mas esse tipo de compreensão entende que o gnosticismo entende que Cristo não se encarnou, que ele era espírito e que isso influenciava totalmente no pecado, na concepção do que é pecado, diminuindo o poder, mas diminuindo a compreensão do que seja pecado, diminuindo a doutrina do pecado, como se pecado pudesse ser resolvido simplesmente pelo poder do pensamento ou pelo poder da razão. Isso não é verdade. E nós vemos que a encarnação, ela de Cristo, é fundamental para o entendimento do cristianismo, para o entendimento da cosmovisão cristã. Então, Jesus se encarnou e a matéria é boa, porque Deus mesmo disse que ela é boa. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso é bom, e Deus entendeu que isso é bom. E esse tipo de entendimento foi muito depois combatido pela igreja, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria e outros, porque o gnosticismo se desdobrou em docetismo, que realmente entendia que Cristo não havia sofrido, ele não havia encarnado e não havia nem ressuscitado, porque realmente acreditava que Cristo era apenas espírito. Então, o docetismo é uma heresia que veio do gnosticismo, que despreza a matéria, mas o nosso entendimento é que Cristo se encarnou, que ele era 100% Deus, 100% homem. Então, precisou-se fazer ali o início, da doutrina, com a compreensão, a definição da doutrina de Cristo, da cristologia,
que ele realmente morreu, que ele se encarnou, que ele ressuscitou dentre os mortos, que ele se fez propiciação pelos nossos pecados. E esse gnosticismo foi tão ruim ali para a igreja, que realmente trouxe muitas consequências para a igreja. E isso a gente vê refletido até hoje, né? Quando as pessoas entendem que pelo poder da palavra, pelo poder do pensamento, você pode mudar as coisas. Na verdade, a palavra de Deus é que tem toda a autoridade. É a palavra de Deus que tem autoridade sobre nós. E a nossa vida depende da graça de Deus. Então, o gnosticismo, ele despreza a compreensão da natureza de Cristo, da obra de Cristo, de ressurreição, de morte e ressurreição, e isso foge completamente do cristianismo verdadeiro. E esse era o tipo de heresia que estava sendo pregado na época. E olha só, né, o que os falsos mestres estavam fazendo. Quando a gente lê o seguinte aqui que Hernandes Dias Lopes escreve. Esses falsos mestres saíram de dentro da própria igreja para fazer um casamento espúrio entre cristianismo e filosofia secular. Esse sincretismo produziu uma perniciosa heresia chamada gnosticismo. É esse perigo mortal que João combate nessa epístola. Então, você vê, esses falsos mestres estavam saindo da própria igreja, de dentro da igreja. O ataque agora não era de fora. Tinha o ataque de fora, claro, por causa da idolatria, de toda a contracultura que o evangelho prega. Mas dentro da própria igreja tinha nascido esse entendimento herético, né, esse entendimento gnóstico, que contraria totalmente a crença da fé cristã, as doutrinas essenciais da fé. Mas isso não quer dizer que fé e cristianismo não se misturam. Na verdade, a gente entende que esse diálogo é sim importante, e não só isso, mas um trabalho filosófico que parta da cosmovisão cristã. Isso é essencial para a gente aprender a pensar o nosso mundo a partir do pensamento filosófico, mas com essa cosmovisão, a partir da visão de mundo cristã. E qual era o propósito dessa carta? Quando a gente olha para essa carta e compara com o Evangelho de João, a gente percebe que o Evangelho de João, ele tinha um objetivo bem claro, que era que as pessoas crescem quem Jesus é. Jesus é Deus. Agora, quando a gente olha para a carta de 1 João, nós vemos que ele foi endereçado para aqueles que já criam em Jesus e para que eles continuassem crendo. Olha só, quando a gente olha para esses dois versículos. Primeiro do Evangelho de João 20:31, que diz o seguinte: estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida eterna pelo poder do seu nome. Já em 1 João 5,13 diz o seguinte: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Então, conseguiu perceber a diferença? O Evangelho de João foi escrito para aqueles que ainda não criam em Jesus, eles não conheciam Jesus e precisavam entender quem Jesus era o Filho de Deus. Então, ele foi escrito para que vocês crescem. Agora, 1 João foi escrito para aqueles que já criam, que era o Filho de Deus, para que continuassem crendo. E ele também continua dizendo o seguinte: no Evangelho de João, a preocupação do autor é anunciar a divindade do Filho de Deus e para que crescem e recebessem vida em seu nome. João 20:31. Agora, na primeira carta, seu propósito é proclamar a certeza da salvação aos que creram em Jesus. 1 João 5:13. Veremos também que a segunda carta foi escrita para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres e a terceira carta para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes. Então, essas cartas de João, elas não estão passando informações novas, elas estão reafirmando as informações que já foram passadas no Evangelho de João, principalmente ali do Evangelho de João 13-17, sobre os ensinamentos de Jesus. E a sua mensagem também
é muito urgente, porque a gente precisa também, inclusive, alertar as nossas igrejas a respeito dessas heresias, para que a gente não caia em ensinos errados, ensinos que são filosofias vãs deste mundo. Mas se nós estivermos se nós tivermos a palavra de Deus, a nossa vida centrada no Evangelho e em Cristo, aí sim nós não cairemos em qualquer onda de doutrina, em qualquer filosofia que aparece por aí. Então, por isso que essa carta também é importante para hoje. A gente pode ver agora esses itens, vários itens aqui que João menciona ao longo da sua carta. Então, primeiro, fortalecer a fé e confiança em Cristo. Então, ele estava ensinando, trazendo aquela carta, aqueles ensinos, para que eles continuassem crendo na verdade, que eles não se desviassem da verdade. E, consequentemente, combater as heresias e ensinos falsos. Ou seja, essa carta foi para alertar a igreja a respeito dessas heresias, para que estavam entrando na própria igreja, que estava vindo de dentro. Olha só o perigo de vir heresias de dentro, gente. Por isso que a gente tem que entender que a nossa regra de prática e fé é a palavra de Deus. Aquilo que sai da palavra de Deus não vem de Deus. Por isso é importante a clareza da palavra, nosso entendimento do que a palavra está nos falando acerca de Deus, acerca da vontade de Deus, e é isso que a gente precisa saber. Então, essas vontades de Deus reveladas por homens, trazendo novas informações, trazendo novas vontades de Deus, isso não provém da Bíblia e, portanto, não provém da nossa fé. A nossa fé está baseada, essencialmente, fundamentada na Bíblia Sagrada. A gente crê que toda a Bíblia é a palavra de Deus e é verdade para a nossa vida. Em seguida, afirmar a natureza divina e humana de Cristo. Ou seja, era necessário essa cristologia, uma doutrina sobre a natureza e obra de Cristo. Preservar a verdade da doutrina. A doutrina estava sendo atacada. Então, João fala acerca da doutrina de Deus, acerca da nossa responsabilidade como filhos de Deus, né? Então, João enfatiza realmente a importância da verdade, a importância que tem de termos a verdade cravada em nosso coração. Em seguida, ele fala sobre encorajar a obediência aos mandamentos de Deus. Então, isso remete a gente realmente ter uma vida moral, né, que condiz com a palavra de Deus. Enfatizar a importância do amor fraternal, que é o ponto que a gente já tem mencionado desde o início, que essa carta realmente é para a família da fé, para aqueles que creem e que toda motivação provém dessa vida cristã, dessa vida centrada em Jesus. Então, a Igreja de Cristo precisava se lembrar do que realmente a une e a importância da unidade, do amor fraternal, da verdade, são essenciais para a saúde da igreja. A nossa unidade como cristãos, como corpo de Cristo, é importantíssimo para a saúde da igreja e também para o testemunho para o mundo, né? De que se existe um amor puro e verdadeiro, que comece dentro da igreja, né? Que a gente seja o testemunho verdadeiro do que é um amor puro, do que é um amor genuíno, porque assim como o nosso Deus se entregou por nós, nós também devemos nos entregar aos nossos irmãos. Em seguida, proporcionar segurança e certeza da salvação. Ter discernimento espiritual a respeito daquilo que era heresia e daquilo que não era. Confrontar o pecado e a prática da justiça. Então, um amor que é prático, né, que se transborda em serviço, em justiça. E a gente pode compreender aqui que João realmente estava prezando pela raiz moral, não só pela moral, mas pela raiz desta moral, de onde provém toda a moral. Porque muito mais do que falar sobre moralismo, João estava preocupado que essas exigências, que essa obediência a Deus fosse fruto daquilo que Deus nos concedeu nele, né? Que é esse imenso amor que nos transforma. Então, o amor a Deus é a fonte de todo o nosso serviço, é a fonte de tudo aquilo que nós oferecemos em serviço às pessoas também.
o amor a Deus é onde começa toda a nossa saúde espiritual, onde começa a nossa vida espiritual. Quando nós sabemos que nós somos amados e que nós também podemos amar os nossos irmãos. Então, resumindo, eu destaquei aqui para vocês esses 3 pontos são importantes. Combater as heresias, preservar a verdade da doutrina e enfatizar o amor fraternal. Ou seja, o que a gente deve buscar hoje na nossa vida é uma profunda base doutrinária, um desafio ético expresso em uma vida obediente e uma devoção profunda. É isso que a gente deve buscar na nossa vida. Eu peço que você, ao longo desta aula, também vai avaliando isso em você. Será que você tem buscado essa base doutrinária profunda? Esse desafio ético também, né, em uma vida obediente, em uma devoção fervorosa? E quando nós olhamos as características dessa carta, a gente pode compreender algumas diferenças entre a carta de João e as cartas de Paulo, por exemplo. Quanto à sua estrutura, nós vamos ler o seguinte: quanto à estrutura da carta e o estilo de escrita, é interessante destacar a diferença em relação às cartas de Paulo, que são geralmente bastante explicativas, se dedicando a temas isolados e indo a fundo neles. Porém, nas cartas de João, esses temas são todos mesclados. Ele tem o costume de trazer palavras centrais, palavras-chave e depois retornar nelas. Então, dá a ideia de que ele se repete, porque ele se move em círculos. Então, para entender bem a carta, será preciso combinar frases isoladas, frequentemente longe umas das outras. Enquanto Paulo, em suas cartas, se esforça para fundamentar bem os seus argumentos, ele é bastante sistemático, bastante explicativo, ele começa um argumento e termina aquele argumento, aí ele vai para o próximo. Nas cartas de João, a gente vê algo diferente acontecendo. Ele coloca radicalmente ali algumas verdades, né, de forma decisiva ali, e logo muda de assunto, e não explica aquelas verdades. Ele vai para outro assunto, depois ele volta para o assunto que ele começou antes, e assim vai. Então, a gente tem uma mescla de assuntos meio que misturados assim, ao longo da carta. Então, é interessante que, ao analisar a carta, a gente procure identificar os assuntos que têm os mesmos temas, e aí a gente explica esses assuntos para depois ir para os próximos assuntos, porque para o nosso próprio entendimento da carta vai ser bem mais interessante dessa maneira. Mas, por um outro lado, a linguagem que João apresenta é uma linguagem simples. Até o grego que ele utiliza é um grego semítico, que era mais comum para a época, diferente de um grego clássico que foi escrito, por exemplo, a carta de Hebreus. Então, Hebreus é uma carta mais difícil, a linguagem é mais desafiadora, é mais complexa. Mas na carta de João, a gente tem uma linguagem de uma compreensão mais simples, mas ao mesmo tempo sua mensagem é profunda, como a gente tem visto. Mas ele é muito direto ao ponto, ele não tem meias palavras, ele fala, mas ele não explica muito não, ele já vai para outro assunto, depois ele volta, diferente de Paulo, que é bem mais sistemático na apresentação do conteúdo ali das suas cartas. Então, João tem essa linguagem um pouco mais poética, porque ele não segue um raciocínio muito lógico, linear ali, né? Mas é bem mais circular, então parece que ele realmente está se repetindo, mas é um tipo de ênfase que ele utiliza. Então, ele utiliza a ênfase, assim, dessas repetições, a hipérbole que ele usa, também os contrastes que ele usa, que ele faz, como a gente viu, luz e trevas e outros ainda, né, essas antíteses, e também é uma carta pequena, né, é uma carta singular, como a gente viu, não é uma carta como as outras, né, que tem todas aquelas estruturas comuns próprias de carta, destinatário, saudação, endereçamento, mas ela se assemelha mais a um sermão, ela se assemelha mais a um tratado teológico, às vezes, porque ela também traz muita doutrina e ela mescla com algumas exortações. Então, doutrina, exortação,
doutrina, exortação e ao mesmo tempo um tom bem pastoral, porque por mais que o autor ali esteja tratando de heresia, de coisas muito sérias que são fundamentais, ele também tem um tom muito pastoral, muito próprio de quem conhece os seus destinatários, como quando ele chama eles de filhinhos. Então, vários momentos ali a gente vê o apóstolo João chamando eles de filhinhos, de alguém que se importa com eles. Essa carta também é uma carta bastante apologética, porque ele vai falar de assuntos de apologética, de defesa da fé, num tom bastante respeitoso, mas não num tom argumentativo de alguém como um teólogo polêmico que está simplesmente falando engole essa verdade aí. Mas João está sendo muito cuidadoso com as suas palavras também, porque muito mais do que ter razão, ele quer cuidar daquela igreja e quer que eles recebam aquilo como uma advertência amorosa, para o bem deles. Então, esse é o cuidado que João tem ao chamar eles de filhinhos, de trazer características que realmente têm a ver com aqueles que são próprios da família da fé. E olha só, continuando aqui nessas características, ele possui então uma linguagem simples, de fácil compreensão, possui essa ênfase repetitiva, hipérbole, antítese como luz e trevas, é um tratado teológico porque, apesar de demonstrar esse caráter pessoal, como é próprio de uma carta, ele também é cheio de doutrina, de ensino, mas ele também tem mostra como é a aparência daqueles que são filhos de Deus, aqueles que são filhos da fé. Mas qual o propósito, então, de João fazer essas sentenças abruptas? Afinal, ele muda de assunto e ele tem esse estilo, esse tipo de vocabulário, esse raciocínio que não segue uma linha, não é linear. Werner de Boer nos explica o seguinte, que a peculiaridade de 1 João, com suas sentenças abruptas, aliadas a uma grande cordialidade no tratamento da igreja e suas afirmações aparentemente contraditórias, deve-se ao fato de que o apóstolo está lutando contra a heresia, pela qual considera a igreja ameaçada. É verdade que não se pode afirmar que desmascarar e refutar a heresia seja a finalidade essencial ou até mesmo a única de suas cartas. O apóstolo deseja servir à edificação da igreja e à clarificação correta do seu pensamento e sua vivência. E ele continua dizendo, precisamente, por isso suas cartas são compreensíveis e decisivamente relevantes para a igreja de todos os tempos. Contudo, o olhar de João está continuamente voltado para a ameaça que as correntes gnósticas representam para o cristianismo apostólico. Leitores de hoje precisam considerar que essas concepções gnósticas não eram simplesmente fenômenos próprios da época e por isso relativamente irrelevantes, mas surgem constantemente em variadas formas, pondo em risco a fé e a vida da igreja hoje. Então, essas peculiaridades de João é devido à luta que ele tinha com as heresias que ele estava enfrentando, que estavam ameaçando a igreja. E por isso essas cartas de João têm essa característica apologética de realmente defender a verdade, a doutrina, a teologia sistemática, aquilo que a gente entende como doutrina essencial da fé. E muito diferente de ser um teólogo polêmico, ele estava realmente cuidando do coração dos seus filhinhos, daqueles discípulos dele que estavam recebendo aquelas cartas. E João considera esse tipo de heresia, essas correntes que fogem da verdade, como um fenômeno escatológico e anticristão. Então era um sinal do fim dos tempos, era um sinal de que realmente a mentira estava dominando até nos círculos cristãos, até dentro da própria igreja, ao invés da verdade. Isso, gente, é um alerta muito grande para a nossa vida, porque nós precisamos entender a importância da verdade das escrituras, ao invés da gente aceitar qualquer coisa que as pessoas nos falam sobre o pensamento teológico. Nós precisamos entender que nada pode relativizar a Bíblia, a verdade bíblica, porque ela é vida para nós, ela é fonte de vida e de conhecimento de Deus. E por mais que
movimentos surjam, que pessoas tentem ir contra a palavra de Deus, nós precisamos ter clareza do que ela significa e aprender a traduzir essa linguagem teológica para ambientes e círculos contemporâneos, né, para o nosso ambiente hoje. Então, o nosso trabalho como cristão, né, como teólogos, como filhos de Deus que amam a sua palavra, que amam a palavra de Deus, precisam ter em mente de que nós precisamos aprender a falar dessa visão cristã, entendendo que a doutrina é importantíssima. A gente não pode abrir mão da verdade, mas tudo com muito amor, assim como o apóstolo João fez com muito amor, né, sem desrespeito, mas falando com muito amor àqueles que são da família da fé. Olha, segue esses ensinamentos, essa é a verdade, e isso é o que Jesus realmente é. Jesus encarnou, Jesus é o Filho de Deus, a palavra de Deus é a verdade. Então, tudo isso a gente tem que olhar com muito carinho e, da mesma maneira, nos unir em amor, né, apesar das diferenças também entre os irmãos da fé, e afastar aquilo que não é bíblico do nosso meio. Nosso meio tem que ser preservado pela verdade de Cristo. Por isso eu queria concluir esta aula com você, nos atentando, levando você a se atentar às provas do verdadeiro cristão. As provas do verdadeiro cristão são 3 que nós vemos nessa carta. A prova doutrinária, de que nós sabemos o que é a verdade, nós vivemos por essa verdade. A prova social, de que o amor é o que nos conduz na caminhada com Deus e com as pessoas. Nós temos uma vida que não é só um amor expresso apenas em palavras, mas é um amor em atitudes. E por último, a prova moral. Nós vivemos em obediência a Deus, nós não nos envergonhamos da palavra de Deus, mas nós cremos e amamos a Cristo, e aqueles que amam e creem em Cristo devem andar como Ele andou, sintonizando realmente a fé e o credo com a vida ordinária, com a vida do dia a dia, a vida cotidiana. Por isso eu queria deixar essa mensagem para você. Espero que você tenha sido muito edificado, muito edificada na sua vida, na sua casa, na sua família, aqueles que estão ouvindo a mensagem junto com você. E eu espero que você possa olhar para dentro de si e reconhecer: será que eu tenho sido prova da verdade de Deus? Será que eu tenho sido prova do amor de Deus? Ou será que eu tenho sido prova da obediência a Ele? E assim você pode deixar aqui nos comentários se você tem sido prova disso tudo, se você tem vivido isso tudo, se você ainda tem algumas situações dessa que você ainda quer melhorar. Você quer entender mais a palavra, você quer realmente amar mais, entender esse amor de Deus por você e como você pode expressar isso para as pessoas e também como você pode obedecer mais a Deus. Você deseja crescer em obediência a Deus. Eu convido você então a nos acompanhar nas próximas aulas e vai ser um prazer ter você com a gente, viu? Deixa suas dúvidas aqui, segue a gente no canal, já compartilha esse vídeo com mais alguém e te vejo até a próxima aula. Deus abençoe, até mais!